Capítulo 19. Jesus, dos 12 aos 29 anos. Parte 1. Nazaré estava cada vez mais tumultuada de estrangeiros. A vida, para a família de Jesus, era quase insuportável. O menino crescera de forma tal e já tinha mais liberdade de sair e conversar com quem quisesse, e cada vez que falava com alguém, este admirava a sua sabedoria, porque dominava todos os assuntos, principalmente as leis. Ainda novo, já era conhecedor das Escrituras. As suas interpretações das letras sagradas aumentavam o ciúme dos sacerdotes. Os escribas anotavam quase tudo o que ele falava nas ruas e nos templos e o relatavam para irritar mais os rabinos, doutores da lei. Maria confiava no poder de Deus, mas certamente ela teria junto do seu filho uma missão a cumprir, de vigiar, ajudando a preservar as forças do menino para o futuro. Não queria que o filho se esgotasse no meio de aventureiros e curiosos. José se desdobrava na sua banca de carapina e ele, por vezes, o ajudava, conversando com José quase sempre sobre os assuntos referidos no Torá. O menino não aceitava certas interpretações que os sacerdotes davam para os fiéis, que pouco conheciam as leis de Deus e da sua justiça. O objetivo da massa humana em Nazaré era ver e escutar o filho de Maria. No entanto, a maior parte deslocava-se para lá motivada pelo comércio, como até hoje acontece em todos os aglomerados do mundo. Comprar e vender é prática que mais agrada aos homens, principalmente aos judeus, que em todos os tempos se destacaram como espertos comerciantes. Os essênios se reuniram na casa de José e Maria, no silêncio da noite, e decidiram levar Jesus para os templos da fraternidade. Ele seria transferido de vez em quando para locais diferentes, a fim de ficar mais distante do povo por um tempo, até que o Pai o chamasse para o trabalho divino, na divina semeadura da Boa Nova do Reino. A família do Messias deveria ser avisada de tudo o que ocorresse com o pequeno, porém, grande mestre. Depois de tudo acertado, chamaram Jesus para comunicar-lhe o que ficara decidido, e Maria falou-lhe: Filho, decidimos levar-te para junto dos essênios, que ficam no Monte Carmelo. Acreditamos que precisas de silêncio para a tua instrução e de buscar Deus nos lugares apropriados para que possas preparar-te para a tua missão junto às criaturas do mundo. Mas, antes de tudo, queremos ouvir-te acerca desta decisão. O que achas? O menino Nazareno estava sentado em um banco tosco que ele mesmo fizera junto ao seu pai. Os seus cabelos cor do trigo maduro caíam-lhe aos ombros sobre a pele tostada pelo sol, e os dentes, como pérolas ordenadas, brilhavam entre sorrisos. Olhos grandes e profundos que pareciam canais por onde poderia se enxergar o céu. A túnica era a mesma que sua mãe fizera com a ajuda de mãos angélicas e que não assimilava a sujidade do mundo. Ao responder à pergunta a ele endereçada, tomou nova feição, como se o próprio Deus falasse por seu intermédio. Ele respondeu à sua mãe com serenidade e prazer de conversar diante de todos os presentes. Devo ir com esses bons companheiros que usam a natureza como templo. Lá poderemos falar e ouvir o Senhor na sua expressão maior, para que possamos mais tarde ajudar melhor os que sofrem, os torturados pela fome e os nus de sentimentos. Eu vim trazer a luz para que as minhas ovelhas não andem em trevas. Devo e preciso viver com elas, para que elas tenham esperança naquele que me enviou. Com a minha presença na terra, termina o prazo das escolas iniciáticas manterem suas portas fechadas, pois elas deverão ser abertas para as comunidades. Mesmo que os semeadores sejam sacrificados, eles devem falar às criaturas sobre o reino de Deus. Devem levar a água aos que têm sede, mas a sede de justiça e de amor. Estou aqui, não por vontade dos homens, porém, por misericórdia de Deus. O meu Pai, que está nos céus, sabe muito mais do que nós o que deve ser feito. Não sou dono da minha vida, que está entregue à sua vontade, que é, por excelência, sábia e santa. Sinto que estou cercado por homens honestos que se dispuseram a servir a Deus, ajudando as criaturas, e muito me alegro com essa decisão. Peço a todos, inclusive à família que me acolheu nesta pequena cidade, que é grande para Deus,
que não fiquem pensando que estou inconsciente da minha jornada, do meu dever diante da humanidade. Conheço tudo e sei o que devo fazer, mas só começarei na hora determinada. Não serei conduzido por outros, pois andarei pelos caminhos que me são sugeridos por meu Pai, que está nos céus, em quem confio de todo o coração. Devemos partir com urgência, como dizeis, ao recolhimento com esses irmãos dispostos a meditar. No entanto, devo ir ao templo em Jerusalém na festa da Páscoa, como se fosse um compromisso que tenho com a consciência. Depois, então, seguirei o roteiro traçado para um preparo maior, onde certamente poderei educar e ampliar os meus sentimentos de amor e de fraternidade. Os presentes ficaram surpresos ao ouvir tanta sabedoria. Maria estava cheia de graça novamente, por sentir mais luzes de conhecimento pela boca do enviado de Deus. José dormiu, pois o cansaço lhe pedia repouso. Os ceareiros do bem circundavam a casa, trabalhando em diversas posições de defesa. 3 respeitáveis entidades se postavam em torno de Jesus sem inspirá-lo. Ele falava pelo acervo de conhecimentos do mundo da consciência profunda, que se interligava em um só arquivo mental na presente estada na Terra. Os essênios que se encontravam em Nazaré, de vez em quando, eram substituídos por outros, mas permanecia sempre um número considerável em trabalhos ativos para a sustentação do Divino Mestre na função de Messias de Deus. Os companheiros essênios eram chamados irmãos, tanto no seio da comunidade como pela família de Jesus. José, Maria e Jesus, bem como os essênios, partiram para Jerusalém, por já se aproximar a festa da Páscoa, a que Jesus queria estar presente. Jerusalém, nesta época, duplicava sua população. Em muitos casos, era obrigatório para os judeus se reunirem no templo do rei Davi, onde Salomão era reverenciado como construtor da grande casa do Senhor, e Moisés, o anjo que orientava toda a comunidade sacerdotal. O comércio era o primeiro a se destacar nessa ocasião. Vinham turistas de outros países, aproveitando a oportunidade para vender e comprar o que fosse necessário. Para eles, o ouro brilhava tanto quanto a própria estrela que anunciara o Messias para os pastores que vieram de longe. É a escala da proporção de valores. Até hoje, não foi mudada essa disposição das almas, presas aos bens materiais, a ponto de trocarem a saúde e o próprio destino pelos tesouros transitórios. A renúncia, ou pelo menos o equilíbrio, depende do tempo que marca a evolução das criaturas de Deus. A classe sacerdotal tinha, igualmente, muito interesse nas festas da Páscoa, porque elas rendiam muito no aspecto da aquisição de bens perecíveis, tanto para o templo como para ela própria. O que se arrecadava nessa época era de assombrar qualquer soberano. Milhares de animais eram levados como oferendas para serem sacrificados no templo, e a carne era transformada em dinheiro nas casas de carne do templo. Quem as comprava fazia-o com fé, pois era considerado alimento sagrado por ser fruto de um sacrifício a Deus, abre aspas, que derramava suas bênçãos sobre os restos mortais dos animais, fecham aspas. Esse Deus dos sacerdotes era um Deus sanguinário, que pedia sangue e oferecia posição e dinheiro. No lugar onde se sacrificavam os animais, reuniam-se falanges e mais falanges de espíritos vampiros, de formas monstruosas, que pediam sangue e mais sangue, de onde extraíam a vitalidade dos animais mortos para a sustentação dos seus desejos inferiores. Vinham espíritos de muitas regiões em busca daquele repasto suculento para os seus prazeres inferiores. Muitos eram convidados pelos donos da festa, festa das trevas, como sendo a Páscoa de sangue. Existiam grandes currais onde alguns sacerdotes atuavam como recebedores dos animais, dando recibos com o carimbo do templo. Os ceareiros do bem olharam com tristeza esses atos que esqueciam completamente o amor. No entanto, nada podiam fazer, pelo fato de os sacerdotes estarem ligados mais ao interesse material, e com isso alimentavam, até certo ponto, a fé coletiva. Verdadeiramente, eram os animais que mantinham a confiança do povo sofredor e ignorante. Para se ter uma ideia do que seria a Páscoa em Jerusalém,
As grandes festividades das religiões atuais são uma pálida expressão dos festejos judeus. Os acessórios usados eram os mais requintados por copiarem todas as tradições e para impressionar os que ignoravam a verdadeira lei de Deus. Quando algum profeta se posicionava contra essas práticas, ele era levado ao apedrejamento ou às infectas prisões quando não era crucificado em público. Os viajantes de toda parte afluíam para Jerusalém, mesclando intenções e idealizando meios para a melhoria de si mesmos no tocante ao ganho fácil. Pelo que se arrecadava de impostos, que pesava sobre os ombros dos judeus, raça ativa, confiante e trabalhadora, é que muitas nações tentaram o domínio de Jerusalém, inclusive Roma. Jesus deveria assistir, naquela idade, a essa festa, verificando o que deveria fazer em favor dos que sofriam o peso da usura dos chefes religiosos. Quando a notícia correu que o jovem Jesus se encontrava na festa da Páscoa, ele foi cercado por estranhos de toda parte, fazendo-lhe perguntas e ouvindo respostas sobre todos os assuntos referentes à lei e aos festejos. Aquele encontro dos judeus estava, naquele ano, agitado pela sua presença. Jesus, já com 12 anos de idade, não tinha mais necessidade de ser acompanhado por sua mãe. Tinha liberdade de andar por onde quer que fosse em Jerusalém e, em dado momento, se encontrou entre os doutores da lei, conforme anotado por Lucas no capítulo 2, versículos 41 a 52. Jesus assistira a tudo da renomada festa da Páscoa e sentiu o que o povo precisava e como estava sendo espoliado pelos sacerdotes, que usavam a Páscoa para extorquir dinheiro e usavam o templo como instrumento a fim de tocarem os sentimentos das pessoas. Ainda hoje, por misericórdia de Deus, se repete o mesmo quadro em muitos segmentos religiosos. Por incrível que pareça, o mesmo comércio atravessou os tempos, buscando os mesmos interesses e visando ao mesmo bem-estar de antanho. O povo continua sendo submetido pela política e mesmo pela religião devido à ignorância das leis, que, desvirtuadas, vibram, atormentando a todos os que respiram a atmosfera da terra. Conheceram o Evangelho e o guardaram como tesouro dos céus, porém, se esqueceram de vivê-lo. O Cristo desce de novo em formas variadas para anunciar o mesmo Evangelho de há 2000 anos, no sentido de libertar todas as criaturas do peso da escravidão que lhes impõe a falta de conhecimento espiritual. Eis o fim dos tempos da ignorância. Ser-nos-á dado um tempo, todavia, mais curto que todos os outros, para compreendermos o anúncio do Senhor referente à nossa felicidade. A verdade está vindo despida de todas as letras para brilhar nos nossos caminhos, fazer desaparecer as dúvidas e a confiança voltar a tranquilizar a nossa consciência. O jovem Jesus foi cercado pelos doutores da lei e por muitos curiosos para responder a determinadas perguntas sem que tivesse os pais para ajudá-lo. Esses já haviam seguido o caminho, pensando que Jesus certamente os acompanharia, mas o Messias ficou, premido pelas necessidades espirituais e por estar servindo à grande causa de esclarecimento, fazendo os sacerdotes conhecerem a verdade, aquela de que ele seria o instrumento de Deus. Assim, deu-se início aos questionamentos quando um dos sacerdotes perguntou: sendo tu o Messias prometido, o que achas da nossa festa, das bênçãos de Deus nesta casa? Jesus, tranquilo, sentado em um dos relevos que as mãos de um artista trabalharam para embelezar mais a escadaria do templo, respondeu com benevolência: mesmo para configurar como festa humana, há muitas restrições a fazer. A cada movimentação que fizerdes, atraindo milhares de pessoas, com a finalidade de mostrar as coisas de Deus, estareis distanciando os seres humanos do Senhor. Divulga-se uma lei moral para as criaturas, de modo que não faltem a este ato religioso. E quanto mais gente vem, mais aparece a miséria, as brigas em caminho, a discórdia em família e a fome aumenta cada vez mais no seio da sociedade. O templo e os seus representantes, como sendo de Deus, sentem-se glorificados pelo que receberam, enriquecendo-se cada vez mais
e empobrecendo aqueles que no tempo de Moisés já eram escravos. A escravidão continua pela opressão dos poderosos. A religião surgiu no mundo como instrumento da luz para mostrar aos seres humanos que a vida não perece com o corpo pela morte deste, e ainda mais, que ela deve ajudar a educar as criaturas para uma vida reta e para a mudança de costumes errôneos. Devemos seguir os nossos ancestrais, mas somente na boa conduta, fazendo desaparecer os atos impróprios que não condizem com os tempos modernos. Falais que os animais são mortos pela vontade de Deus. Porém, bem sabeis que existem muitos falsos deuses que guiam principalmente os ignorantes e os que alimentam o interesse pessoal. Deveis procurar analisar esse Deus que manda matar, destruir vidas sem nenhum objetivo e observar se esse pode ser o Deus de justiça e de misericórdia. As bênçãos do Deus verdadeiro devem endereçar-se às criaturas sofredoras e não a templos de pedra. Notai que essas festas são comandadas pelas trevas, por fazerem tudo contrário ao que a consciência de Deus manda. Se quereis testar a minha procedência, podeis fazê-lo, mas eu vos peço que não abandoneis a sinceridade e que useis a razão. Não condeneis o que desconheceis. Afastai dos vossos caminhos o interesse de posse e do poder pessoal, colocando-vos no lugar de quem está sendo espoliado, apedrejado e morto. Eu vim da parte de Deus e Ele me deu um recurso indestrutível, o Verbo abençoado, cheio de graça, daquele que comanda todo o universo. Os sacerdotes começavam a irritar-se diante do que ouviram, mas um deles, talvez o mais matreiro, acostumado a discussões com os mais ferrenhos fariseus, passou à frente dizendo: Não vos irriteis. Deixai que ele se destrua pela própria língua. Deixai que ele fale, porque, se calar, como poderemos condená-lo? E o segundo sacerdote formulou outra pergunta. Então achas errado a cobrança do dízimo pelos nossos ancestrais, que tanto respeitamos e amamos? Vieste destruir a lei antiga? Jesus, olhando serenamente para os sacerdotes e muitos curiosos que ali se postavam, respondeu sem embaraço: Não sou contra a cobrança do dízimo, somente não acho conveniente a cobrança do dízimo às pessoas pobres, que já sofrem o peso do desconforto e da fome, da injustiça e da opressão. E o que lhes resta do trabalho de cada dia lhes será tomado, o que é pior, em forma de imposto religioso, encaminhando esses bens para onde não é necessário, para quem já é agraciado pela posição e pelo poder que tem. Será que a consciência de quem recebe ficará tranquila? Ou quem recebe não tem consciência? Sendo Deus todo bondade, justiça e amor, como mandaria Moisés libertar seus filhos da casa de servidão, enviando seus anjos mais qualificados para ajudarem na retirada de seu povo, para depois escravizá-lo de novo com leis que desrespeitam os direitos humanos, leis que contradizem os próprios mandamentos registrados nas tábuas da lei? Falta apenas um pouco de raciocínio e não necessariamente a presença dos anjos para compreenderdes melhor o que fazeis. É importante que compreendais que eu não vim destruir a lei antiga, mas ampliar a sua afeição para as novas gerações. Uma árvore não fica o tempo todo do mesmo tamanho. Ela cresce. Assim são os seres humanos. E quando crescem, precisam de outros alimentos, de substâncias condizentes com seu porte. O povo de hoje não é o povo de ontem nas suas necessidades, e nem o de amanhã poderá ser o de hoje na área do saber. Por que continuarmos a dar somente leite aos adultos? Deus não mandaria o seu Filho, o Messias prometido, para o mundo, ainda mais este mundo de escândalos, para ajudar os homens a escandalizar. Eu vim com uma finalidade precípua de despertar as criaturas, de ajudá-las a caminhar para a sua própria felicidade e, para tanto, tenho de contrariar a muitos. Vou entregar-me à luta e esta luta vai me pedir a própria vida e, se for conveniente e bom para a humanidade, a darei para que a verdade brilhe como o sol. Esperais um Messias para compactuar convosco e somente defender os judeus. Certamente que vão aparecer muitos, mas todos falsos,
porque vos ombreais na falsidade de princípios e persistis em defender normas erradas. Não estou aqui para defender sentimentos e melindres de quem quer que seja. Vim como pastor e, nesse sentido, defender todas as ovelhas que meu pai me entregou. Quando preciso, deverei usar a energia e, quando necessário, todo o carinho que meu coração conseguir doar como motivo de esperança. Jesus estava cercado por um campo de forças espirituais à vista dos espíritos. Ninguém tinha disposição de tocá-lo. 3 estrelas, já identificadas em capítulos anteriores, impediam as vibrações que vinham da fúria sacerdotal que se queimavam antes de chegar nele pela defesa magnética. Paralelamente, ali se postavam muitos dos essênios no silêncio que pediam sua formação espiritual, ajudando ao jovem grande mestre no que podiam. O terceiro agente do templo inquiriu a Jesus no seguinte tema: se vieste para mudar o que dizeis que deve ser mudado, não temes as reações naturais dos que estão no comando das orientações atuais? Como modificar o que já está concretizado pelos nossos ancestrais e a que nosso povo obedece cegamente? Qual o modo que usarás para essas mudanças? O Messias, revestido de luz, respondeu com benevolência: o meu Pai me enviou para que tudo fosse restaurado, obedecendo às leis estabelecidas por ele, respeitando a posição espiritual de cada povo e de cada criatura. Assim como as ideias novas levam tempo para serem aceitas, os velhos hábitos deverão levar o mesmo tempo para sair dos seres humanos. Mas, na verdade, vos digo que nada fica sem movimento na criação, tudo passa avançando, de modo que cada dia nos mostra feições diferentes em cada coisa ou alma. Quem quiser ficar parado, homens ou ideais políticos e religiosos, cria uma ilusão, apesar de a própria ilusão não obedecer ao seu significado. Ela logo desaparece, por lei universal criada por Deus. Observai a decadência de certos países e a ascensão de outros, que depois entram no mesmo processo de mudança, porque a maioria dos seres humanos no poder não desejam modificações que lhes exigem renúncias em favor da coletividade. Porém, eles são tirados à força de onde comandam, por comandarem errado e em benefício próprio. A lei de Deus é lei que não pede a aprovação dos seres humanos. Não matastes muitos profetas? Eles tentaram mudar alguma coisa, e se não houver mudanças, ireis matar muito mais, porque dormis em cama quente em época de frio, não cedendo lugar para quem passa o rigor do inverno, nem mesmo debaixo do catre. Falta aos homens que dirigem os países e as religiões uma disposição que se chama renúncia, que nasce do amor. Os vossos ancestrais, que muito respeitamos pela coragem e pelo trabalho que realizaram, não estão sendo seguidos no aspecto do interesse material dos seus descendentes. Moisés, como exemplo, não tinha moradia certa, nem possuía ouro ou prata, nem palácios. Os demais profetas viviam do suor do rosto, comendo o pão pelo esforço de cada dia. Por que não fazeis o mesmo? Por que não copiais essas vidas em sua nobreza grandiosa? O dízimo deveria ser para manter os doentes, as viúvas sem recursos, as crianças órfãs e os velhos desamparados. No entanto, os que recolhem do povo somente pensam em suas conveniências, que não são propriamente necessidades, e sim vícios e hábitos desnecessários. Quem dirige esqueceu-se de trabalhar para si mesmo e vive às custas dos outros. Isso é muito perigoso, porque poderá germinar como árvore podre para as futuras gerações e cada um será responsabilizado pelas consequências de seu comportamento. O povo lhe obedece cegamente porque são crianças em aprendizado e quem dirige, como pais, deve dirigir bem. Vede o que fazeis em vossas casas, onde morais com mulher e filhos. Fazei isso também aos outros, aos que sofrem de tudo que nunca sofrestes: nudez, fome e relento, injustiça e trabalho forçado por muitas circunstâncias. Quem se coloca no lugar do necessitado sabe melhor como cuidar dele. O quarto sacerdote tomou a frente, meio irritado, e argumentou decidido. Então queres que desapareça a classe sacerdotal? E quem vai guiar o povo para as coisas de Deus?
Se devemos trabalhar para nos manter, não teremos tempo para cuidar do povo. Que dizes sobre isso? Jesus, compreendendo a intenção do sacerdote, respondeu com sabedoria: Não vim destruir o que está feito, apenas modificar o errado. Podeis usar o mesmo templo que respeitamos, vestir os paramentos de sacerdotes. Se quiserdes, podeis constituir famílias, estudar nas escolas que forem da vossa conveniência e demais requisitos que a consciência em Deus aprovar. Mas não deveis vos esquecer dos compromissos de justiça e de amor, assumidos com o nosso Pai que está nos céus. Qual o verdadeiro dever do pastor de um rebanho? Todos sabem que é amparar e vigiar, e levá-lo para os lugares onde haja boas pastagens e, sobretudo, ter carinho com todas as ovelhas, para que elas reconheçam o pastor e lhe retribuam a dedicação. Os sacerdotes poderão permanecer, necessários que são, na nobre missão de conduzir homens pela senda da evolução espiritual. Mas é imperioso que modifiquem as atitudes que não são condizentes com os cargos que ocupam na casa de Deus. Se trocasseis de posição com os sofredores, os pobres e os que trabalham de sol a sol todos os dias, já cansados e velhos e por vezes doentes, que diríeis sobre os sacerdotes, com a vida que levais, somente exigindo do povo, sem nada doar de si mesmos? Até as roupas que vestis são trabalhadas pelas mãos femininas na escola do templo. De nada sabeis o preço, a não ser alguns que já encontraram a luz no coração e que vós conheceis, que não vivem no templo e conhecem o sabor do sacrifício, além de mostrarem as mãos calejadas no dever de cada dia. Esses companheiros exemplificam o que deve ser feito como testemunhas de vida reta e de consciência pura. O povo afluía em massa para ouvi-lo. Os sacerdotes estavam impacientes com as suas respostas e outro o interrogou em seguida. Como vamos deixar de receber ordens da direção maior do nosso templo para ouvir uma criança que ainda não cresceu, que desconhece a vida e não pode ser ela mesma por lhe faltar idade? O filho de Maria de Nazaré, sem se perturbar, falou com ponderação. Deus mostra aos homens que toda sabedoria vem dele e confunde os próprios sábios humanos pela boca de uma criança. Mas deixa-lhes a razão livre para observar o certo e o errado. Não tendes razão? Não sois os juízes? Por que não analisar o que escutais? Na ação da justiça, não vos esqueçais. Se é que quereis o bem da coletividade, nada façais a ela que não quereis para vós mesmos. O pai renuncia a tudo de bom em favor do filho. Por que não fazeis o mesmo? Nós pedimos todos os dias a Deus para nos ajudar, e quando Ele manda ajuda que requer sacrifício da nossa parte, recusamos. A idade que contais é a do mundo, e a minha idade é do céu. Eu já conhecia todas as leis antes de vós vos apossardes dos cargos que ocupais. Estou falando às vossas consciências livre de interesses passageiros e de regras humanas, para que possais despertar para a verdade. Deus sabe usar os meios lícitos de falar com todos os seus filhos em caminho. Vós bem sabeis o que acontece com os filhos rebeldes. É o mesmo que ocorre com os potros que não aceitam a disciplina, ao boi que foge do carreiro em que o vaqueiro o conduz, ou à vaca que dá coice na vasilha onde o leite está sendo recolhido. Vós sois pastores de almas e deveis saber o que deve ser feito, que caminho deve ser trilhado, para que não sejais apanhados pelo Senhor na indisciplina. Não estou querendo traçar regras para um ministério, mas mostrar a esse ministério que nem sempre devemos seguir os critérios dos nossos ancestrais, porque o tempo deles já passou e estamos vivendo em outro que nos pede mudanças, para que o bem seja mais dinâmico e se faça justiça, dando a cada um segundo as suas necessidades. Não estou aqui para ferir alguém, nem desejando algo do que possuís. Só peço atenção, porque tudo o que falo ouvi da parte do meu Pai, que está nos céus, e Ele tem pressa que ouçais a minha palavra. Se endurecerdes o coração e não me ouvirdes, descerá sobre vós o juiz implacável, que é a dor, e cobrará ceitil por ceitil as vossas displicências. Sou cordato e tenho amor e desejo para todos muita paz.
Não preciso, para viver, das dádivas dos templos, nem de acordos com políticos. Se o meu Pai me enviou para a sua vinha na terra, ele sabe o alimento que me é comum, como faz com os pássaros e os peixes. A criança que vos fala, fala com a sabedoria daquele que tudo fez. Jesus levantou-se e foi saindo, por ter falado o suficiente. A multidão o seguiu, e os sacerdotes saíram furiosos, sem que pudessem reagir com aquele menino atrevido, por querer modificar as leis aprovadas em um templo, qual o de Jerusalém. Abre aspas, e isso não podia ficar assim. Fecham aspas. Pensavam. Os essênios davam-lhe toda a cobertura na presença e na assistência espiritual. E Jesus foi levado pelos seus amigos para lugar desconhecido, de maneira que o povo não pudesse atormentá-lo. Maria e alguns dos essênios, sentindo falta de Jesus no caminho de regresso, já tendo-se passado um dia de viagem, com a arrancada da multidão de volta às suas cidades e sítios, voltaram para procurá-lo. Logo souberam onde ele estava e foram ao seu encontro, em casa de irmãos sacerdotes essênios. A fraternidade era muito grande e, na comemoração da Páscoa, eles se reuniam em Jerusalém para serem mais úteis às criaturas e também para se confraternizarem com irmãos de outros templos, para trocas de informações de todos os tipos. Maria de Nazaré, ao vê-lo, buscou abraçá-lo com lágrimas nos olhos, despejando todo o carinho e todo o amor de seu coração para o Filho de Deus na terra. Estavam eles em pequena refeição, que não foi interrompida. Depois, Maria, ao seu lado, falou com ternura. Jesus, meu filho, por que não nos acompanhaste quando nos dispusemos a ir embora? Preocupa-nos o fato de estares longe de teus pais por tanto tempo. Ele, sorridente, desfez a apreensão da sua mãe do coração, assim dizendo: Mãe, a idade do corpo não importa quando o espírito atingiu os limites do que se compreende na terra. Se acha certo o que falo, e nunca falo fora das linhas do meu Pai que está nos céus, devo estar assegurado pelas próprias leis que sempre são justas. Além disso, estou em boas companhias com aqueles que me compreendem e me seguem, ajudando no meu ministério. Compreendo o teu interesse pela minha paz, mas quem me olha e governa meus passos é Deus, e Ele sabe resguardar seu Filho, porque para isso me enviou ao mundo, para que o mundo me conhecesse, porque darei o testemunho do que falo. Precisava ficar mais um pouco no templo e falar àqueles sacerdotes que estavam sequiosos pela verdade e que ouviram o que pude dizer sem restrições, porque falo de maneira que não fere, mas também não deixo de dizer o que deve ser dito para os que dirigem um povo, ainda mais pelos sentimentos. Tenho ainda outras coisas para dizer, porém, estas deixo para o momento oportuno. Não forçarei as portas para entrar por elas. Espero que se abram, por ser mais justo para quem me recebe e mais honesto para quem me observa. Não deves preocupar-te muito comigo. Já sabemos o que deverá ser feito de agora em diante. Irei morar fora do teu convívio, não por desprezar o lar onde nasci, nem aqueles que me ajudaram tanto no que eu precisava ser ajudado, mas para obedecer ao Pai que me enviou. Ele quer que seja assim, para começar o meu preparo para o ministério humano, que deverá, dentro em pouco, alcançar o divino. Devo cumprir as profecias. Elas falam de mim e o meu roteiro já está definido pela fala dos profetas que vieram antes de mim. Muitos deverão vir depois, como ceareiros do bem comum, entregando as suas vidas, se lhes forem pedidas, para que o amor seja conhecido, aquele amor que vos trago e que tenho por todos, sem exceção. Quem me compreender e procurar viver o que ensino, terá paz na consciência, felicidade no coração e alegria todos os dias. Quem me compreende não é hipócrita, como alguns dos fariseus e escribas, que louvam com a boca, permanecendo indiferente o coração. A casa onde estavam fora cercada pelos ceareiros do bem, e vários grupos de espíritos protegendo o Divino Mestre e lhe dando as condições necessárias para o cumprimento do seu mandato. Rodeavam ainda o Senhor as 3 estrelas, que, por certos momentos, se tornavam invisíveis aos olhos dos próprios espíritos que os cercavam com todo carinho e amor. Quando Jesus falava, todos permaneciam em silêncio, ouvindo e analisando o assunto, dele tirando as lições que correspondiam às suas necessidades. Naquele bairro de Jerusalém, se reuniam essênios de vários templos que vieram para a Páscoa nos festejos da cidade e que, ao voltarem aos seus afazeres,
iriam levando as notícias alvissareiras do Senhor, tão esperado e comentado em todos os encontros da fraternidade. E ainda mais, eles escutaram a palavra e sentiram a verdade abalar e ajustar seus sentimentos, presenciaram curas e observaram a coragem de um menino de 12 anos, falando com toda a autoridade aos velhos sacerdotes como mestre conhecedor de todos os assuntos ligados à vida do templo, à política e à vida cotidiana. Jesus já era respeitado no meio dos seus próprios companheiros. Os essênios preparavam sempre o ambiente para ouvi-lo, guardando tudo o que ele falava. Acontece que muitos acompanharam Jesus às escondidas para aquela simples residência de um essênio nas cercanias de Jerusalém, entre eles um homem em condições lamentáveis que usava uma velha túnica para não ser percebido. Como animal desconfiado, se alojou onde ninguém pudesse vê-lo, depois da fala do mestre, e, quando o silêncio reinava, esperando que ele continuasse nos seus conceitos, falou de um modo a tocar qualquer coração. Menino de Deus, tem piedade de mim. Não posso ficar em lugar onde haja gente. Não posso entrar nos templos para ouvir os sacerdotes, porque sou expulso de lá. A minha família me deixou e os meus filhos não me reconhecem mais como pai. Os homens têm mais zelo pelos cães do que por mim, e as aves mais regalia do que este que te fala. Sei que és o Messias, pelo que ouvi da tua boca. Sei que és o Filho de Deus, se não fores o próprio Senhor. Tem compaixão de mim. Tenho certeza que, se quiseres, ordenarás a esta doença e ela me abandonará e ficarei curado. Caso isso aconteça, serei teu servo para a eternidade. Abençoa-me, Senhor. Todos ficaram espantados ao ouvir aquele homem. Como teria ele ali entrado? Jesus, afastando um pouco o assento de que se servia, olhou compassivamente para o enfermo, enquanto seu coração iluminava-se como o sol do meio-dia. Imprimiu no doente o olhar como 2 canais de energia de alta voltagem e ordenou, confiante na sua palavra, como sendo a palavra de Deus: levanta-te de onde estás e vem estar conosco neste banquete de Deus. Pegando nas mãos do doente, fê-lo ficar de pé, sentando-o junto a si. As 3 colunas espirituais que sempre o cercavam aproximaram-se do desconhecido, que era um leproso, e este começou a se modificar como por encanto, e daí a instantes estava completamente curado. O ex-leproso curvou-se ao chão, beijando-lhes os pés por gratidão e agradecendo a Deus em voz alta, chorando sem acanhamento. Todos os presentes ajoelharam-se, reconhecendo que a presença do Messias era a própria presença de Deus, e glorificaram ao Senhor. Maria e José acompanharam o gesto de reverência dos participantes do banquete espiritual com o Mestre. O recém-curado, comovido, falou a Jesus: Que queres que eu faça, Senhor? Jesus brandamente respondeu: Vai e mostra ao povo o que foi feito por ti e como Deus se manifesta pelo seu Filho, provando ser ele o Messias de que falam as profecias. Manifestando sua alegria aos pulos e aos gritos, ele saiu em direção ao templo em busca dos sacerdotes para mostrar a glória de Deus com a presença do Cristo na face da terra. No outro dia, tomaram o caminho para Nazaré e muitos acompanharam a família privilegiada com entusiasmo e louvor. Daí a poucos dias, Jesus se encontrava no Monte Carmelo, na fraternidade dos essênios, para ficar uns tempos meditando no grande ministério e ensinando ao grande colégio essênico muitos segredos da vida que eles desconheciam. Vieram muitos representantes de outros templos da fraternidade para conhecerem o Messias e ouvirem a sua palavra como sendo a palavra de Deus. Essa ida de Jesus para o seio dos essênios ocorreu de forma discreta, pois a multidão em Nazaré não o deixava sossegar, ainda mais quando tiveram notícias de outras curas por ele operada. Procuraram e indagaram para onde ele tinha ido. No entanto, os essênios sabiam escondê-lo e, se fosse preciso, o trocariam de lugar quantas vezes fossem necessárias. O mestre tinha necessidade de ambiente tranquilo, onde pudesse operar nos seus grandes ideais. Não desejava ficar escondido, pois veio para os sofredores e oprimidos, porém, esperava a hora para sair à luta com destemor e obediência a Deus. Passados alguns anos,
Jesus desejou falar aos essênios das diversas escolas, conscientizando aqueles homens de Deus do seu trabalho, cientificando-os da vontade divina e da evolução das mudanças que deveriam ser operadas no mundo por variados meios. Como ocorre hoje nos congressos, foram apresentados temas para serem desenvolvidos onde se destacavam o bem e o futuro da humanidade. Ele já estivera em muitos templos da fraternidade, falando com muitos homens. Havia enviado diversos companheiros, mesmo para países distantes, com a finalidade de preparar o terreno para os futuros discípulos, que deveriam ser chamados para o ministério do amor. A Palestina estava agitada pela política e pela religião. O Messias, antes anunciado, desaparecera, sem que a notícia dos caçadores de milagres denunciasse o lugar onde ele estava. Os sacerdotes conservadores estavam empenhados em descobrir aquele a quem chamavam falso profeta ou falso Messias. Desejavam desmascará-lo de público. As curas que foram feitas estavam esquecidas pelos detratores, que sempre esquecem o bem que se faz, mas procuram o mal que não existe, para difamar quem deseja ardentemente a paz para todas as criaturas do mundo. Tal comportamento das criaturas se repete até os dias atuais e deverá repetir-se por muitos anos até que o Evangelho seja vivido por todas as criaturas da Terra e dos planos espirituais. Marcaram a data para o grande conclave. Mais de 500 pessoas, altamente conscientes da verdade e certas de que iriam ouvir, pela boca de Jesus, as palavras de Deus. Isso se deu ao lado do Mar Morto, no Monte Nebo, um pouco distante de Nazaré, o que era necessário para ficarem mais distantes da massa humana. Enfermos de todos os tipos, problemáticos de toda a ordem, políticos de vários países e sacerdotes de variados lugares, que não desistia de procurá-lo. Roma estava sempre atenta aos acontecimentos na Judéia e ouvia falar no Messias, receosa de que ele pudesse tomar o bastão de comando de possíveis reações contra o domínio da águia usurpadora. Os essênios do Monte Nebo irradiavam alegria, preparando lugares e cantando hinos de gratidão a Deus todos os dias. Dormiam em conjunto em grandes salões, onde dominava a simplicidade. A vida simples daqueles homens e a sua alimentação comedida não exigiam grandes esforços para os moradores do Monte Nebo. Tudo estava preparado para a grande festa, com o encontro daqueles homens de Deus, onde a fraternidade era a finalidade de todos os corações e, ainda mais, a presença do divino amigo de todos, que deveria traçar deveres e mostrar roteiros a serem seguidos por eles, os pioneiros da felicidade humana. Conforme combinado, para que a reunião fosse secreta, pequenos grupos chegavam diariamente. O Monte Nebo estava rodeado por falanges de espíritos elevados que se movimentavam em trabalhos diversos. Os ceareiros do bem já haviam feito a limpeza espiritual no ambiente, para que os contraditores desencarnados não atrapalhassem o movimento da fraternidade. Quem tivesse olhos para ver, pensaria que as estrelas tinham baixado à terra, por ordem de Deus e em favor do Cristo. Maria, mãe de Jesus, acompanhou seu filho nessa grande missão de reunir suas primeiras ovelhas. José, mesmo adoentado, não deixou de participar do que podia em favor da harmonia de todos. A emoção era coletiva. A expectativa chegou às raias do êxtase, de maneira a se confundir encarnados com desencarnados, todos na mesma função de preparar a atmosfera da Terra para fazer conhecida a mensagem de Deus por intermédio de Jesus. O tempo urgia. O próprio ar estava carregado de esperança, de ânimo e alegria. Os espíritos da natureza faziam um cerco em torno do Monte Nebo, por ordem de seus superiores, que ali se encontravam, com todas as possibilidades de defesa, caso isso fosse preciso. Todos os reinos da criação estavam representados com os seus comandos em verdadeira festa de alegria e de trabalho para que a terra recebesse a luz. O Monte Nebo era como que reflexo das esferas superiores. Cada criatura, como parte da fraternidade essênica, queria servir melhor. Não se notavam ideias negativas no seio daquela comunidade de amor. O ambiente de respeito dominava todos os corações e a emotividade educada lhes mostrava um campo fértil
de muito entendimento. Os salões se interligavam e estavam cheios de criaturas silenciosas esperando a palavra do Divino Mestre. Jesus já havia dominado toda a atenção para sua fala. Espíritos de alta categoria espiritual estavam ali reunidos e vestidos do manto de carne, com a sagrada missão de levar a palavra do Senhor aonde fosse determinado. Todos os essênios se encontravam sentados em largas esteiras, tecidas pela comunidade e que serviam, em casos como aquele, de camas. Jesus foi levado para uma saliência que fizeram na própria pedra, forrada por tecidos, de onde ele poderia ser visto por todos, como também alcançar as suas ovelhas em um relance de olhar. Havia muitos anotadores, na função de escribas, para que nada do que o Nazareno falasse fosse perdido. De porte esbelto, manso e de olhar firme, o moço demonstrava profunda serenidade em sua feição e grande esperança irradiava de seus olhos. A sua presença era uma segurança para quem o contemplasse. Jesus passou a discorrer na harmonia da sua fala. Que o Senhor nos abençoe e instrua. Desta hora em diante, a minha boca passa a servir ao Verbo de Deus, na plenitude da sua vontade santa e sábia, e que corresponde às necessidades gerais. Eis que estáis reunidos por compromissos, aliança poderosa, que sempre une os iguais de sentimentos para que seja beneficiada a humanidade toda. O dever de cada um é não esquecer o que deve ouvir e falar e viver os preceitos que irão escutar nesta casa que nos é dada pela natureza. Uma das condições mais sérias de que não deveis vos esquecer em momento algum, junto ao povo, é a humildade. Ela apaga muitos impulsos interiores na criatura e abre o caminho da amizade, mesmo junto àqueles que se declaram nossos inimigos. Não deveis interpretar humildade como sendo apoio às extravagâncias das inferioridades humanas, e sim aquela que abranda a violência, mas que não deixa de falar quando é preciso. A verdadeira humildade cativa todos os irmãos a caminho, predispondo-os a compreenderem muitas outras coisas de utilidade para a vida, e os coloca como bons semeadores da verdade. Sede humildes, mas perseverantes no bem. Não recueis no serviço da fraternidade legítima. Quanto aos obstáculos, eles surgem para testar o discípulo que pediu o aprendizado. Procurai, por todos os meios possíveis, entender os que choram, levando aos seus corações a esperança e aos seus sentimentos em flor a certeza de que Deus existe e de ninguém se esquece neste mundo de duras provações. Os que choram estão às portas do arrependimento. Ajudai-os a se fortificarem nos caminhos da luz. Ao encontrardes os mansos, não vos esqueçais de dotá-los de mais energia, sem que esta passe para a afeição da violência. A mansidão com Deus é bênção para muitas alegrias. Certamente encontrareis os famintos de justiça por onde andardes, e os sedentos da verdade por onde quer que seja. Não passeis ao largo, ao encontrardes esses companheiros sofredores, porque vós bem sabeis como fazer diante deles e o que fazer para consolá-los. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a verdade entre os homens da terra. O que falo é alimento para a vida eterna, porque só falo o que ouvi da parte de meu Pai, que está nos céus. Asseguro-vos que aquele que me seguir não andará em trevas, mas terá um sol a guiá-lo, maior e mais perfeito do que este que marca o dia e que nos aquece. Quem guarda as minhas palavras, guarda no coração um tesouro eterno e sente alegria para viver, passando a entender o amor como a necessidade maior. Serão considerados bem-aventurados os misericordiosos e alcançarão a misericórdia. Serão bem-aventurados os limpos de coração, porque terão limpas as consciências, de modo a sentir os céus dentro de si. Sede todos pacificadores aonde fordes chamados a servir. Vede o exemplo do arroio, estendendo-se em várias glebas, no silêncio da noite ou no turbilhão do dia, nas campinas tranquilas ou nas agitadas comunidades, sempre ajudando a todas as criaturas na mais profunda pacificação. E todos amam as águas. Procurai ajudar os perseguidos por causa da justiça
e ajudai-os a entender melhor a justiça universal, a respeitar os direitos de cada um que foi chamado à vinha do Senhor. Bem-aventurados sereis todos vós, quando perseguidos por meu nome, quando injuriados na disseminação da verdade e injustiçados quando salientarem o amor, aquele que ilumina como as estrelas. Não vos esqueçais de que os profetas que vieram antes de vós foram todos perseguidos, injuriados e, por vezes, mortos, por causa da verdade que estavam anunciando aos homens e ao mundo. Regozijai-vos ao sofrerdes pela verdade, que serão recompensados pela paz no coração e na consciência. Não procureis na terra a recompensa, pois esta é falsa e cheia de exigências. Vós sois a luz do mundo, e a cada passo que derdes comigo, acender-vos-á a luz da vida, e entendereis a vida em Deus. Hoje estamos reunidos com grandes alegrias a palpitar nos corações. Amanhã, o inverno pode chegar para testemunhar os nossos corações. Ainda assim, o nosso ânimo não deve ser abatido. Alimentai a fé, que ela ajudar-vos-á a seguir caminhos sem temor, porque a fé nos traz esperança. Se permanecerdes em mim, estarei com todos e nunca sereis esquecidos. Quantos séculos estivestes no mundo à minha espera, e aqui estou convosco. Não percais a oportunidade. Eu vim da parte de Deus trazer aos sofredores o alívio, para que entendam como meu Pai os ama e confia neles. E ele os enviou a mim para reunir, no meu redil, todas as ovelhas perdidas, e eu as abençoo com o que posso fazer para a salvação de todas elas. Sou, na terra, a fonte de água pura, para que todos vós bebais a água da vida. Sou o pão para que possais saciar a fome. Sou a justiça para que possais ser esperançosos nas promessas a que se referem os profetas e as Escrituras. Vós sois o sal da terra, para que haja equilíbrio entre todos os seres humanos. Parece-vos que o Filho do Homem veio revogar as leis e fazer desaparecer os profetas, destruir os templos e ocupar os lugares dos sábios, fazer guerra com os políticos? Não, isso não. Eu vim dar cumprimento a todas as leis, para que os seres humanos possam compreendê-las na sua feição divina, bem como relembrar os profetas que foram enviados antes de mim, limpando as veredas e estimulando a esperança na vida eterna, procurando plantar a crença em um Deus verdadeiro e justo. Não devo ser a destruição dos templos, que são casas de Deus, como os sacerdotes são seus ministros. Entretanto, se os templos são casas de Deus, devem ser respeitados como tais, o que não ocorre. Os sacerdotes são necessários para guiarem as ovelhas do Senhor, mas haverá um modo pelo qual se proceda ante os sofredores e as almas transviadas. Não é destruir, é mudar de procedimento perante a coletividade sofredora, dando-lhe esperanças para uma vida melhor e mais justa. Não quero os lugares dos sábios, eles devem permanecer nos lugares que ocupam, porém, devem apresentar uma conduta condizente com aquilo que ensina aos outros, para que não venham a cair nos erros que enxergam nos outros. A política no mundo é indispensável, no entanto, ela deve tomar outras diretrizes. Os caminhos que usa são cheios de serpentes e lobos vestidos de ovelhas, exigindo do povo o que não merece, oprimindo os fracos e fazendo sofrer os desesperados. Essa política deve tomar outros rumos para que o mundo tenha paz e as criaturas tenham mais confiança, norteando seus passos para a luz da verdade. Certamente que não vim para a guerra, mas devo lutar contra a ignorância, mesmo a dos sofredores. A vossa luta há de ser diferente, usando as armas do bem na direção do amor. A violência deixa marcas por onde passa, com terríveis conquistas transitórias. Estes são ideais humanos, cheios de intrigas e ódio, estribados na inveja e no ciúme, por lhes faltarem olhos para ver e ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Devo ensinar aos homens coisas excelentes e uma delas, a maior de todas, é o amor. O legislador hebreu deixou, nas tábuas da lei, mandamentos sublimes como amar a Deus. É isso que quero que aconteça, porque quem ama a Deus não pode se esquecer de amar ao próximo e,
É desse próximo que falo, para que haja respeito, pelo menos, a seu favor. O que vemos na atualidade é diferente. É tamanho o desejo de bens materiais que o saque em estado de guerra tornou-se lei, e acontece mesmo na paz. E vemos um povo civilizado torcer a lei divina, querendo desculpar-se como sendo natural na vida do vencedor. Ai deles que deverão pagar ceitil por ceitil todas essas artimanhas de guerra, porque o Pai que está nos céus a tudo vê e sabe onde estão sendo geradas essas contradições da harmonia. Quero que avanceis em todas as direções como milicianos de Deus, mas tendo como clima a ordem e como necessidade o progresso. Por que esquecer o próximo se ele nos ajuda a viver e precisamos dele para que possamos ser felizes? Se todos viemos de Deus e somos seus filhos, nós somos o próximo e o próximo é nós próprios, mesmo que estejamos em posições diferentes. Observai a prática da justiça em todos os vossos atos, de instante a instante, porque sem ela não haverá paz, nem alegria nos corações. Mas nunca deveis fazer justiça com as próprias mãos, como acontece na interpretação do olho por olho e dente por dente. A justiça pertence a Deus. A justiça de que vos falo é aquela que não esquece o amor e a caridade, que não julga conforme o interesse humano, mas que examina com a intuição divina. O justo a ninguém prejudica e tudo faz dentro da ordem e da sinceridade. Quando derdes esmolas àqueles que baterem às vossas portas, não o façais esperando recompensa, e não é conveniente que alardeeis o que fizerdes de bem aos outros. Procurai servir sem o estímulo da vaidade e ajudar sem a pretensão de serdes glorificados pelos homens. O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Devemos sair das exigências humanas temporais para a esperança das coisas divinas, mas tudo o que fizerdes, deveis fazer por amor. Jesus silenciou, como que esperando as sementes da verdade se aprofundarem mais no terreno das consciências dos essênios. O silêncio, quando bem compreendido e respeitado, é um adubo grandioso que gera oportunidade elevada para o novo nascimento da criatura. Os essênios já entendiam muita coisa quanto àquelas verdades, pois vieram ao mundo com o compromisso de limpar as veredas para a grande mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, precisaram de mais alguns toques do mesmo Senhor a fim de darem novas provas de fidelidade à grande causa do bem na terra. O moço nazareno, na sua posição de mestre daqueles que ali se encontravam, parecia um sol. As 3 colunas que sempre o seguiam não se afastavam da sua atmosfera e, mais adiante, se encontravam muitos cooperadores invisíveis trabalhando em difíceis operações que os homens desconhecem para manter a tranquilidade em todos e facilitar o aprendizado aos ouvintes da verdade. Na região do Monte Nebo, a natureza se mostrava encantadora. Luzes riscavam o espaço em todas as direções, em apoio e defesa da grande festa que se realizava nos 2 planos da vida. Os ouvintes não se sentiam cansados, pelo contrário, estavam ansiosos para ouvir de novo a voz límpida e convincente do pastor inconfundível. O ar que circulava no ambiente estava carregado de fluidos renovadores, elevando as vibrações mesmo do campo fisiológico, dando à mente de cada ser ali postado uma amplidão de raciocínio e uma intuição cada vez mais elevada dos assuntos referidos. O mestre olhava para cada um com profunda serenidade. De seus olhos partiam chamas de vida, mescladas com o mais elevado respeito e carinho aos companheiros, senão discípulos, na eternidade. Confiava naqueles homens simples. Ele estava como uma ave de luz e a Assembleia como filhos ligados a ele pelos fios de ternura do seu generoso coração. Jesus tomou nova posição onde se encontrava e retomou o fio da palavra com grande empenho em servir. E o seu verbo estalou no ar como os sons da mais alta harmonia que se podia ouvir. Irmãos diletos, sei do entusiasmo que se acende em vossos corações para levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo e espero que isso aconteça e que o Pai vos abençoe. Entretanto, devo vos falar que todo entusiasmo costuma esfriar nos momentos de dificuldade, mas para essas horas
Nesses árduos momentos, o grande recurso usado pelos filhos de Deus deve ser a força da oração. Os filhos não devem esquecer-se do Pai que os criou e sabe como os proteger. Se alguns de vós que me ouvis já sabem orar, que continuem, e aquele que ainda não despertou para tal, não se esqueça de aprender, porque uma conversa íntima com o Pai nos dá ânimo e nos ajuda a compreender o motivo de tamanhas contradições no mundo, mesmo com aqueles que somente se dedicam ao bem da humanidade. A prece é a nossa espada de luta e a fé, nossa defesa natural contra todos os inimigos do bem comum. Não deveis desconsiderar a importância do jejum. Os nossos instintos precisam ser disciplinados para que o alimento não se torne um vício que nos leve à preguiça. Deveis comer apenas para viver. Quem estiver disposto às conquistas, que as faça, porém, que fique sabendo que o conquistador premiado por Deus é aquele que vence a si mesmo. Os tesouros incomparáveis que podeis ajuntar são aqueles que o tempo não pode destruir. São todas as virtudes que estão acompanhadas pelo amor. Todos os que desejarem ser meus discípulos devem negar seus instintos inferiores, corrigir os impulsos inadequados aos seus mandatos, porque todos estão em um ministério de Deus. Quem abandonar a cruz no caminho, responderá pelas consequências na extensão grandiosa da vida. Quando alguém vos ferir, não deveis fazer o mesmo. Quando vos injuriarem, não revideis o gesto impensado. Quando apedrejados, não apedrejeis. Quando julgados, não façais o mesmo para não vos tornardes iguais aos ofensores. A vida do homem de Deus deve ser um puro exemplo de amor a todas as criaturas. Deveis passar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Não estáis aqui para copiardes as atitudes dos homens, mas sim para aprenderdes com Deus os caminhos certos através de seu Filho. Se quereis saber o que é a verdade, eu sou a verdade. Se quereis saber o que é a vida, eu sou a vida. Se quereis saber qual é o caminho, eu sou o caminho de todos os que aqui se encontram. Quem me seguir não errará as diretrizes para Deus. Comungai comigo nesta luz que o meu e o vosso Pai nos oferta, que seremos todos glorificados nele e ele em nós. Estamos reunidos na terra por afeição, momento esse que deveis aproveitar por ser de difícil repetição. É a voz do comando que vos fala, para que possais tomar atitudes certas, mesmo no meio de muita coisa que se faz equivocadamente. O vosso dever mais urgente é edificar a vossa casa na rocha, para que se cumpra o vosso dever ante os vossos compromissos para com Deus e a consciência. Arregimentai a força que existe dentro de vós, que por vezes desconheceis, que é filha da fé. A fé levanta caídos, dá vista aos cegos e faz acender a luz no coração de quem não tem esperanças. É o suprimento da própria vida. Quem não a conhece já se encontra morto, mesmo vivendo. A fé humana pode nascer de muitas atitudes humanas, mas a de que falamos é a fé divina, que deve acordar todos os sentimentos espirituais e fazer florir o amor em todas as suas nuances. Eu confio em meu Pai, que me enviou, e todos vós deveis confiar nele e em mim, porque nunca vos abandonarei e estarei convosco até a consumação dos séculos. Não duvideis das minhas palavras, porque elas são espírito e vida, e já as conheceis bem, pelo que falo e faço, e que já podeis comprovar. Todos querem alcançar o reino dos céus, como prêmio de todos os esforços reunidos e aprovados na terra. No entanto, eu vos digo que esse reino surgirá dentro dos vossos corações. Somente encontramos por fora aquilo que construímos por dentro. A luz, para vos guiar, deve partir de dentro dos vossos corações. E se quereis servir a Deus com eficiência, não deveis vos esquecer do perdão a todas as ofensas. E se não quiserdes perdoar, também não vos sintais ofendidos. Aquele que guarda a mágoa das ofensas carrega no peito o lixo da incompreensão e o sumo fétido da distorção das leis. Que nenhum dos que me ouvem se deixe ser dominado pela preguiça, porque meu Pai trabalha constantemente e eu não deixo de operar em todos os momentos. Não viestes para cruzar os braços
quando existem tamanhos deveres que os chamam a servir. O trabalho é o primeiro movimento da luz que abre os nossos olhos para a grandeza de Deus. Tudo o que se manifesta na natureza divina e humana se alicerça no labor, primeiro degrau da escada, da terra para o céu. Vejamos as árvores. Elas trabalham constantemente, visível e invisivelmente, alimentando-nos por meios que desconhecemos. E o que dá para ver é maravilhoso, pois nos alimentamos pelos seus esforços, por bondade de Deus, nosso Pai. Com tudo o que já falei, deveis guardar no coração o respeito pelas autoridades constituídas. Elas não se encontram nesses postos por acaso. Ao invés de ajuizardes mal delas no que deve ser feito, ajudai-as para que compreendam melhor os seus deveres na arte de administrar. Mas não deveis aplaudir os deslizes públicos. Ensinai o certo sem apontar o errado, porque quem erra deve constatar por si próprio o que está fazendo. Podeis falar a verdade a qualquer um, sem ofender nem agredir, pois quem agride bebe na mesma vasilha o líquido deteriorado. O ministro de Deus deve ensinar mais pelo exemplo. A palavra é um complemento do que se comunica, garantindo assim a força do bem na luz da eternidade. Lá fora, as estrelas começavam a desaparecer, pois o astro-rei despontava no horizonte em todo o seu fulgor, espraiando luzes em todas as direções no silêncio da criação, sem nada a exigir dos que dele se beneficiavam. A assembleia era uma festa e não havia cansaço entre os essênios. Alguém quebrou o silêncio por não suportar tamanha felicidade e passou a conversar com o companheiro ao lado sobre o que ouvira e entendera. E quase todos fizeram o mesmo. Jesus estava com os olhos cerrados em profunda meditação, agradecendo a Deus pela reunião em família. Abriu, em seguida, os olhos iluminados pela força do amor, sentindo todos como sendo seus filhos gerados na eternidade, e disse com brandura: Depois que o céu veio a nós, não podemos esquecer a gratidão. E, voltando-se para o dirigente da comunidade local, com um gesto fraternal, recomendou-lhe que conduzisse a oração, ao que respeitável personalidade atendeu comovido. Senhor de todos os mundos, agradecemos-vos, divina luz, por nos reunirmos neste salão da natureza que nos acolhe como filhos da vossa graça. Cabe-nos entender e praticar as vossas leis, que vigoram em nós e em tudo. Queremos dizer-vos da nossa alegria, que bem sabeis antes mesmo que a manifestássemos, mas a gratidão nos estimula a falar convosco pelos recursos da palavra e pelo proceder que nos ensinastes. Quantos, Senhor, nos acompanham nesta promessa à humanidade, peço-vos, meu Pai, que deis a todos o necessário para que a luz não fique escondida, como aconteceu em todas as épocas da humanidade. Que a vossa mensagem seja qual o sol do meio-dia, iluminando a todos e despertando em cada um aquele amor que nos ensinastes no correr dos séculos e milênios incontáveis. Como a felicidade nos visita pela vossa bondade e misericórdia, e a nossa alegria é ver e sentir que essa felicidade pode cobrir todos os seres e morar nos corações de todos os seres humanos. Senhor, daqui sairemos para dar o testemunho da verdade em todos os lugares a que possamos chegar, em vosso nome. Somos as ovelhas deste rebanho, e que nenhum de nós se perca, por ser esta a vossa vontade. Abençoai-nos a todos nas claridades do vosso amor e fazei com que sejamos uno na força da vida para a vivência da verdade. Sabemos o que nos aguarda no futuro, em se falando das lides no meio dos homens, mas estamos preparados para os testemunhos de toda a ordem. Abençoai-nos em nossos propósitos e despedimo-nos na vossa paz. O respeitado condutor da comunidade silenciou-se emocionado e Jesus, soberano e esplendente na sua grandeza, concluiu com suavidade e ternura: Vós ficareis sem o pastor por um pouco e sentireis necessidade de um guia. Porém, pela misericórdia do Pai, nascerei em vossos corações como o Cristo interno e ficarei convosco para sempre. Os três sóis divinos entrelaçaram-se em torno de Jesus, que se iluminava como o próprio sol. Maria chorava de emoção ao ver o cumprimento das profecias e daquilo que ouvira da parte do anjo do Senhor. A fraternidade estava consciente do seu dever
ante o Messias prometido que se encontrava na terra. Todos saíram acompanhando o Mestre no seu porte de beleza incomparável. As saídas no Monte Nebo eram muitas e a visão da luz solar, espraiada na terra, parecia a resposta de Deus àquelas criaturas que se preparavam para a semeadura da verdade como operários do Senhor. Na época, a dificuldade de higiene era grande e os remédios escassos, o que favorecia a proliferação de doenças de pele. O asseio não era, como hoje, de primeira necessidade para a criatura. As cidades, tanto quanto os grandes centros civilizados, tinham focos perigosos de contaminação pela sujeira das ruas e monturos de coisas imprestáveis. Entre os essênios também havia muitas enfermidades e irritações cutâneas, e mesmo feridas incuráveis. Os terapeutas trabalhavam para curar todas essas doenças, porém, nem sempre venciam a batalha. Dentre aqueles que ali se reuniam com Jesus, havia dezenas deles em condições lamentáveis. Entretanto, tão empenhados estavam em trabalhar na divulgação da boa nova do reino que, por vezes, nem se lembravam das enfermidades. Todavia, ao terminar a reunião com o Divino Mestre, um deles, ao verificar que sua enfermidade havia desaparecido, deu o alarme. A alegria foi geral, envolvendo a todos. Quando a notícia correu, aqueles homens de Deus cantaram um hino de gratidão a Deus Todo-Poderoso pelos recursos que enviou aos seus filhos na presença do jovem de Nazaré. Foi uma sustentação de grande fé e entusiasmo para o trabalho idealizado e a que foi dado início pelo Cristo de Deus. Ficaram estáticos, olhando para Jesus, que disse com firmeza: "Confiai no que digo, porque o Senhor fala por mim. A seara é grande. Ide trabalhar, que estarei convosco, curando enfermos, levantando caídos e matando a sede dos sedentos, consolando os tristes e levando paz para os desesperados. Aquele que crer em Deus e em mim será ajudado."